Bom, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, e nós faremos a leitura dos versículos 28 ao 32. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então, queridos, Davi, ele foi o maior rei que Israel teve. Ele foi ungido ainda na sua adolescência pelo profeta Samuel, na presença de seu pai Jessé e de todos os seus irmãos. Mas a fama de Davi não se fez por ele ter sido um dos maiores reis de Israel. A fama de Davi se fez por ele ter sido o único a ter coragem para enfrentar Golias. E o pano de fundo, dessa passagem que nós lemos é que Jessé quer saber notícias dos seus outros filhos que estão na guerra. Por isso, ele pede então para Davi, ele prepara um lanche para Davi levar para os seus irmãos e também para aqueles que estavam à frente, os comandantes ali, de guerra que estavam à frente ali da batalha. Então, Davi, em obediência a seu pai, ele deixa as ovelhas que ele pastoreava, sob o cuidado de uma outra pessoa, e ele então vai até o campo de batalha para levar esse lanchinho para os seus irmãos e para aqueles que estavam à frente, da batalha, e com a intenção de trazer notícias dos seus irmãos para o seu pai, que estava preocupado. Só que quando Davi chega até o campo de batalha, ele ouve as afrontas que Golias estava fazendo contra o povo de Israel, contra os soldados que estavam sendo liderados por Saul. E aí então Davi pergunta, o que vão dar para quem matar esse gigante? E aí falam para Davi: olha, o rei Saul disse que vai dar a sua filha em casamento, o rei Saul disse que vai dar riqueza, e o rei Saul disse que vai isentar a casa dos impostos daquele que matar o gigante Golias. Então Davi, em meio a tudo isso, ele tem ali na sua frente um opositor, o seu próprio irmão Eliabe, falando todas essas palavras para ele que nós acabamos de ler. E essa passagem, ela nos mostra não só a vitória de Davi, que nós sabemos que ocorreu, ele enfrentou Golias e ele venceu Golias, mas essa passagem, ela também nos ensina, irmãos, que é impossível um indivíduo ser vencedor sem antes ele tenha que lidar com os críticos. E os críticos, eles aparecem na nossa jornada, na nossa caminhada. Na verdade, em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que lidar com os críticos. Por exemplo, se você vai casar, você vai enfrentar críticos que vão falar contra o casamento. Se você então decidiu ficar solteiro, você vai encontrar críticos que vão falar contra você ser solteiro. Se você decidiu ter filhos, você vai encontrar críticos que vão falar contra ter filhos. Se você vai abrir um negócio, você vai encontrar críticos para falar contra esse negócio. Se você vai comprar um carro, um apartamento, um bem, eu não sei, você vai encontrar críticos que vão falar contra aquilo que você está fazendo. Até se você se converter a Jesus, você vai encontrar
críticos que vão falar contra a sua conversão. O problema do crítico é que, na maioria das vezes, quem critica nunca construiu nada. Não é uma crítica construtiva que você recebe, que você reflete, dependendo, né, do que você ouviu, você segue. Mas na maioria das vezes são críticos que nunca construíram nada. Críticos que nunca fizeram nada, críticos que não têm coragem, críticos que, por ver outras pessoas fazendo, acabam tentando, né, parar essas pessoas, distrair essas pessoas. Ou seja, o propósito dos críticos que nunca construíram nada, eles tentam nos distrair, eles tentam tirar o nosso foco, eles tentam nos fazer parar com o objetivo de nos fazer também desistir. E se nós dermos ouvidos aos críticos, nós vamos perder o sono, nós vamos perder a paz e, principalmente, nós vamos perder o foco. Então, o tema da minha mensagem de hoje é o seguinte: se você quer ser um vencedor, você precisa aprender a lidar com os críticos. E essa passagem que nós acabamos de ler nos mostra exatamente isso. E eu quero destacar algumas coisas que nós podemos aprender, né, em relação às críticas e principalmente aos críticos. Em primeiro lugar, o que podemos, né, aprender nesse texto é o comportamento dos críticos. E aqui eu posso também destacar três coisas. Primeiro, os críticos ficam irados contra os corajosos e os ousados. No verso 28 diz que Eliabe, né, acendeu-se a ira contra Davi. E por que os críticos ficam irados contra os corajosos e ousados? Por que Eliabe, né, ficou irado assim com Davi? Porque Eliabe não tinha a coragem que Davi tinha. Eliabe não tinha a ousadia que Davi tinha. Na verdade, a coragem de Davi revelava ou denunciava a covardia de Eliabe. A confiança que Davi tinha em Deus denunciava a religiosidade vazia de Eliabe ou a incredulidade de Eliabe. Então, quando você fizer o que as pessoas não estão fazendo, na maioria das vezes você vai atrair críticos. Porque o que um crítico não gosta? Ele não gosta, muitas vezes, de não fazer algo, mas ele detesta quem faz esse algo. Ou seja, o crítico fica irado, né, quando alguém faz algo que ele poderia também estar fazendo. Quando alguém tem as mesmas oportunidades, as mesmas condições que ele, e essa pessoa faz, mas ele não. Ou seja, Eliabe estava no campo de batalha, Eliabe era um soldado de Saul, Eliabe fazia parte daquele exército, mas Eliabe estava junto com os outros covardes que não falavam nada quando eram confrontados ou desafiados por Golias. Golias chegava diante do arraial e falava: olha, eu quero um duelo com um de vocês. Quem é o homem que vai lutar comigo? E Eliabe estava junto com os outros covardes que não falaram nada e que não se colocaram à disposição para lutar contra Golias. E Davi, que não foi lá nem por isso, né? Quando ele ouve essa afronta, quando ele ouve as recompensas que aquele que derrotasse Golias iria receber, então Davi, que já era corajoso, que já era ousado, se coloca na posição de enfrentar Golias, e com isso ele acaba atraindo a raiva e a ira de Eliabe. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, né, ainda em cima disso, é que os críticos tentam te desvalorizar. Por exemplo, Eliabe fala assim para Davi: a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu creio que a função pastoral naquela época não era tão valorizada, pelo menos se comparasse às funções bélicas, né? Ou seja, ser um guerreiro, um comandante do exército, e Davi não era nada disso. Davi era um simples pastor de ovelha, ao contrário de Eliabe,
que era um soldado, um guerreiro, e estava, né, em um dos exércitos mais poderosos, o exército de Israel. Então, o que Davi fazia para Eliabe era algo inútil, né? Eliabe desvaloriza a função de Davi. Eliabe tenta desvalorizar o próprio Davi. Mas o que Eliabe não sabia é que muitas vezes aquilo que o homem desvaloriza é o que Deus valoriza. Muitas vezes aquilo que o homem rejeita é o que Deus aceita. Muitas vezes aquilo que o homem despreza, né, é o que Deus ele valoriza, é o que Deus aceita, é o que Deus aprova. Então, quando alguém começar, né, a tentar desvalorizar o que você faz, talvez você trabalhe numa empresa que não tenha, que você não esteja ainda em um cargo tão elevado, né? Então as pessoas vão querer desvalorizar o seu cargo. Talvez você trabalhe aí como uma doméstica, que é um trabalho tão digno como qualquer outro, e as pessoas tentam desvalorizar isso. Talvez você é motorista de aplicativo, e as pessoas tentam desvalorizar também aquilo que você faz. Quando você se deparar com pessoas assim, você está diante de um crítico. E as pessoas vão além, às vezes elas tentam desvalorizar até mesmo as nossas conquistas. Nós sabemos como é difícil, né? Nós conquistarmos um imóvel, uma casa, um apartamento que vem aí com mais facilidade, né, de comprar na planta e você ir pagando, mas que o parcelamento por vezes dura de 20 a 30 anos, é algo muito extenso. E quando você, por exemplo, ainda dentro desse exemplo, né, compra um apartamento, você sabe que você vai ter que pagar condomínio, mas você vai lidar também com críticos. Críticos que vão falar, mas vai passar a vida toda pagando. Críticos que vão falar, mas o condomínio é um aluguel permanente. Ou seja, as pessoas tentam desvalorizar até mesmo as suas conquistas. Às vezes você abriu um negócio, né? Você saiu do seu trabalho, você abriu um negócio, você está crendo que aquilo vai dar certo, mas você, no decorrer da caminhada, você vai lidar com críticos, onde pessoas vão dizer, mas isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai ter sucesso não. Ou seja, em muitas áreas das nossas vidas, nós vamos lidar com pessoas assim. E, infelizmente, essas pessoas tentam desvalorizar aquilo que fazemos, ou desvalorizar até mesmo as nossas conquistas, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas, porque o crítico não está muito preocupado com isso, ele quer desvalorizar. Não importa se você conquistou um apartamento de R$1 milhão, um apartamento de R$100 mil ou R$200 mil, o crítico vai tentar desvalorizar a sua conquista. Mas ainda em cima disso, a terceira coisa que nós podemos aprender ainda dentro desse tópico, é que os críticos sempre tiram as suas próprias conclusões, ou seja, eles julgam até mesmo as suas motivações. Olha o que Eliabe diz para Davi: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, ou a maldade que está dentro do seu coração. Desceste apenas para ver a peleja. Davi não foi ao campo para ver a peleja. Davi não foi ao campo para ver a afronta de Golias, na verdade ele nem sabia. Davi só foi ao campo em obediência ao seu pai Jessé, para levar um lanchinho para os seus irmãos, para saber notícias dos seus irmãos, para saber se eles estavam bem. Mas Eliabe se acha tão superior a Davi, ele chama Davi de presunçoso, mas na verdade é Eliabe que é presunçoso, porque ele julga as motivações de Davi, ele julga as intenções de Davi, ele diz, eu vejo a maldade que está no seu coração. Davi não tinha maldade nenhuma no coração, pelo contrário, Davi foi um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Então a presunção não está em Davi, está em Eliabe. E com isso, irmãos, dá para nós percebermos por que Eliabe não foi escolhido para ser o próximo rei de Israel, mesmo ele sendo aparentemente o mais forte, mesmo ele sendo o mais velho, né? Sabemos então por que Deus não escolheu ele para ser o rei de Israel. Porque Eliabe era um homem medroso, era um homem covarde, era um homem mesquinho e era um homem ciumento. Eu creio que ele não aceitava, né, que Deus havia escolhido Davi para ser o novo rei, porque ele estava lá na casa de Jessé quando Davi foi ungido. Então, irmãos, os críticos nunca vão entender os planos de Deus.
Os críticos nunca vão entender os projetos de Deus. Os críticos nunca vão entender as escolhas de Deus. Muitas vezes Deus ele escolhe o mais fraco, ele escolhe o improvável, ele escolhe o mais moço, ele escolhe o mais jovem, ele escolhe o menor da casa, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E onde tiver um coração disponível, um coração apaixonado por Deus, um coração que pulsa por Deus, esse coração entra na mira de Deus para que Deus possa escolher para fazer projetos, para fazer obras em nome de Deus, em favor das pessoas, ou seja, onde tem um coração contrito, onde tem um coração que busca agradar a Deus, esse coração está na mira de Deus para ser escolhido por Deus. E é claro, né, infelizmente, pessoas assim vão ter que lidar por críticos ou com os críticos, né, lidar com o ataque dos críticos. Mas, irmãos, o que nós podemos aprender, em segundo lugar, nesse texto? De onde vêm os críticos? De onde vêm os críticos? Muitas vezes eles vêm de onde você menos imagina. Porque, na sua grande maioria, os críticos não vêm de longe, mas vêm de perto. Olha só, quem é que criticava José do Egito? Quando José tinha sonhos, ele ia compartilhar os sonhos com os seus irmãos, com o seu pai, e os seus irmãos taxavam críticas contra José. Essas críticas foram a tal ponto dos próprios irmãos quererem exterminar a vida de José. O que falar então de Jesus, né? No decorrer do seu ministério, ele foi chamado de loucos, e adivinha por quem? Pela sua própria família. Quando olhamos para esse texto, Eliabe é o que de Davi? Ele é o seu irmão. Então, irmãos, muitas vezes, e isso, né, não é nem motivo de alegria, mas é muito triste, muitas vezes os críticos ou as críticas não vêm de longe, mas vêm de perto. Talvez você já teve uma experiência parecida. Talvez você trouxe um projeto muito bacana, né? Compartilhou com pessoas que eram próximas a você. E essas pessoas, ao invés de dizer para você, olha, que legal que você teve essa ideia, que legal que você abriu esse negócio, que legal que você está conquistando isso, essas pessoas, infelizmente, acabaram criticando a sua atitude, criticando os seus projetos, criticando as suas obras, criticando as suas conquistas, e essas pessoas eram de perto. Pessoas que eram para te ajudar, é as que te criticam. Pessoas que eram para te apoiar, é as que te criticam. Então, irmãos, muitas vezes, infelizmente, as críticas não vêm de longe. As críticas vêm de perto, né? Eu já recebi críticas, você já recebeu críticas, e muitas vezes essas críticas é de onde nós menos esperávamos. Muitas vezes essas críticas não é dos de fora, é dos de dentro, não é do estranho, é do conhecido. Então, você precisa lidar com os críticos, porque você não é o que eles dizem que você é. Você é o que Deus diz quem você é. Você não é norteado pelos críticos. Não é eles que escrevem a tua história. Não é eles que determinam o seu futuro. A sua vida está nas mãos de Deus, a sua história está nas mãos de Deus, e se você quiser ser um vencedor, você precisa aprender a lidar com os críticos. Mas em terceiro e último lugar, o que nós podemos aprender com esse texto é o que você deve fazer com as críticas ou com os críticos. Você deve fazer o mesmo que Davi. Olha só, vamos acompanhar o texto aqui, os versos 30 a 32. Quando Eliabe, né, ele derrama todas essas críticas em cima de Davi, o verso 30 diz o seguinte: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Então, Davi se desviou de quem? Ele se desviou de Eliabe, o seu crítico. Ele se desvia de Eliabe e ele então vai para outro e pergunta a mesma coisa. O que é que vão dar para quem vencer Golias? E o povo lhe tornou a responder como dantes, ou seja,
o rei vai dar riqueza, o rei vai dar a sua filha, sua casa vai ficar isento de impostos. Então, olha só a atitude de Davi. Ouvidas as palavras que Davi falara, né, aqui na verdade as pessoas, né, ouviram as palavras, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E olha só o que Davi disse a Saul no verso 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então, olha só, o que nós devemos fazer com as críticas? Em primeiro lugar, não abrigar essas críticas em nosso coração. Davi não abriga essas críticas no seu coração. A palavra de Deus vai dizer que de todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração. E você precisa guardar o seu coração de críticas, porque é inevitável, você vai ter que lidar com isso em determinado momento da sua vida. Então guarde o seu coração disso. Blinde o seu coração disso. Davi não permitiu que essas críticas permearem a sua vida, porque Davi tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Davi, irmãos, nessa altura do campeonato? Matar Golias. O que Davi viu em Golias? Uma oportunidade. Oportunidade de mudar de vida, oportunidade de casar, oportunidade de livrar a sua casa, a casa dos seus pais, de pagar impostos que eram abusivos. Então Davi fala para Saul o seguinte, em outras palavras: não deixe ninguém tocar nesse Golias, porque ele é meu. Ele é a oportunidade que eu tenho para mudar de vida. Ele é a oportunidade que eu tenho para ficar rico. Ele é a oportunidade que eu tenho para casar e para que a minha casa não pague também impostos. Então ninguém toca em Golias, porque ele é meu. Ou seja, Davi foi criticado, mas ele não se deixou levar por essa crítica. Aquela oportunidade que apareceu em meio a uma obediência, porque Davi só foi ao campo de batalha por ordem do seu pai. Então, olha só, irmãos, como a obediência pode nos levar a ter grandes oportunidades. Se Jessé não manda Davi ir ao campo de batalha, Davi não encontra essa oportunidade que mudou literalmente a sua vida. E Davi só enxergou ou encontrou essa oportunidade por obediência a seu pai. Então, aqui nós vemos a importância da obediência. Obediência pode te levar em lugares que você ainda não foi. Obediência pode te fazer ter oportunidades, aproveitar essas oportunidades. Obediência, ela gera bênção, na verdade, na sua vida. Então Davi vê essa oportunidade, só que ele tem quem? O irmão dele que está criticando ele. Então ele não abriga essas críticas no coração, ele não é norteado por essas críticas, ele simplesmente ignora. A Bíblia diz que ele então vira-se para o outro, ou seja, Eliabe, fica falando aí sozinho que eu quero saber o que vão dar para quem matar esse Golias. Eliabe, fica falando aí para o vento, porque eu agora tenho a oportunidade que pode mudar a minha vida. Então, irmãos, não perca o seu tempo com essas críticas, ou com as críticas que você vai ter que lidar. Não gaste a sua energia rebatendo isso. Não gaste a sua energia discutindo com isso. Não abrigue isso dentro do seu coração. Se empenhe nos seus objetivos, nas oportunidades que a vida vai te oferecer, onde você quer chegar, e ignore os críticos, assim como Davi o fez. Davi não foi lá para matar Golias, mas em meio à obediência ele teve essa oportunidade, ele abraçou essa oportunidade, e mesmo recebendo críticas pela sua postura, pela sua função, ou seja, tentando distrair Davi, tentando tirar o foco de Davi, Davi não se deixou levar por nada disso e ele foi atrás do seu objetivo, e não é à toa que se tornou um vencedor. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Davi, ele foi um grande vencedor, e sem sombra de dúvidas, ele serve de inspiração para nós também, porque nós também queremos ser, irmãos. Você quer ser um vencedor, você quer se dar bem, você quer ter vitórias e conquistas, e você não está errado em pensar ou em almejar isso não, mas você precisa entender que há um caminho até a vitória.
Entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem um Jordão que nós precisamos atravessar. Ou seja, entre a vitória há um caminho, e esse caminho nós vamos encontrar alguns obstáculos. E dentre esses obstáculos, ainda vamos ter que lidar com os críticos, com pessoas dizendo que não vai dar certo, com pessoas criticando as nossas atitudes, com pessoas tentando desvalorizar quem somos, o que fazemos e até mesmo as nossas conquistas. Ou seja, se você acha que o seu único opositor é Golias, né, é uma situação, né, que está aparecendo, é uma adversidade, não, esse não é o seu único opositor. Talvez seja o seu maior, mas não é o único. Até você enfrentar o seu Golias, você vai ter críticos na sua jornada. Então, existem pequenas batalhas a serem vencidas até você vencer as grandes batalhas. Mas não desista. Não desista de ser vencedor. Não desista de querer dar certo. Não pare a sua jornada por conta das críticas. Não deixe de acreditar ou de sonhar por causa dos críticos. Essa passagem, irmãos, ela nos ensina algo muito importante. Nós precisamos entender isso. Antes de você vencer os gigantes da sua vida, sejam eles qual for, você vai precisar triunfar sobre os seus críticos. Quer ser um vencedor? Então aprenda a lidar com os críticos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos a Deus que por meio do teu Espírito, o Senhor, nos ajude a não só entender, compreender, Pai amado, mas a colocarmos em prática em nossas vidas. Que possamos olhar, Senhor, para esses homens de fé que venceram a Deus por confiarem no Senhor, que venceram a Deus por não serem covardes, mas serem corajosos e ousados. Ó Pai, nos ajude a termos essas mesmas ousadias. Nos ajude, Senhor, a termos essa mesma coragem, Pai amado. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a termos, meu Deus, saúde emocional, para não nos abater, ó Deus, com as palavras que por vezes são venenosas, com pessoas que estão perto, mas parece que não quer ver o nosso bem, com críticas, Pai amado, de pessoas que nunca construíram nada. Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos vencedores, vencedoras, para a glória do teu santo nome, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado em meio a essas vitórias e a essas conquistas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Deus. Nos ajude a não só vencermos as grandes batalhas, mas também as pequenas. Que possamos, ó Pai, confiar no Senhor de todo o nosso coração e blindar o nosso coração e a nossa mente de críticas, ó Deus. Porque nós queremos ser vencedores, mas precisamos aprender a lidar com os críticos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.